O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal admite que o Supremo está em crise. Eu nunca vi na história da nova república um ministro do Supremo Tribunal Federal admitindo que há uma crise por razões éticas no Supremo Tribunal Federal. E eu devo lembrar a cada um de vocês que nunca a nossa Suprema Corte esteve rachada como está hoje. Depois de toda a briga que envolveu a relatoria do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master, em que uma pessoa um ministro do Supremo gravou seus colegas e vazou para a imprensa, nunca a corte esteve tão dividida. E o Supremo dividido é bom para o país, porque o Supremo unido, corporativista, para defender os próprios abusos, para defender os próprios escândalos, só interessa aos ministros que estão sendo blindados. Para a população, interessa que os ministros estejam divididos, interessa que um ministro queira apontar o escândalo do outro, o escritório de advocacia do parente do outro. Você vai assistir comigo as declarações do ministro Edson Fachin e, como eu disse, nunca um ministro do Supremo admitiu publicamente o que o Fachin está admitindo. Antes da gente continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e lembrar que se a gente quer ter um país sério em que a Suprema Corte não tenha superpoderes, em que a Suprema Corte não abuse dos poderes que tem, em que a Suprema Corte não é protagonista da política, em que a Suprema Corte ela é discreta, que juiz não dá entrevista, se manifesta nos autos, não dá show, não aparece em palanque político, não beneficia político A ou político B, você precisa fazer parte do único projeto que tem coragem de pedir prisão de Alexandre de Moraes, pedir prisão de Dias Toffoli, porque não tem escândalo de corrupção nas costas e pode afirmar com propriedade e pedir a cadeia de qualquer dos 11 ministros que estejam envolvidos em escândalo de corrupção. Se filia ao Partido Missão, nós não temos fundo partidário, nós dependemos da sua contribuição, da sua filiação, então clica aqui no link para nos ajudar. Nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. De acordo com Fachin, se um juiz parecer atuar como agente político disfarçado de intérprete jurídico, há uma perda da confiança na magistratura. O judiciário não substitui a polícia. Aliás, o judiciário não substitui a ninguém, a não ser fazer o que tem que fazer no limite de suas atribuições. O judiciário não pode substituir o executivo, não pode substituir o legislativo e também não deve substituir a polícia e muito menos o Ministério Público. Engraçado, porque nos últimos anos o judiciário substituiu todos esses poderes, essas instituições que você acabou de falar. Já substituiu o executivo, mandando executar políticas públicas que são de prerrogativa dos governantes, já quis obrigar prefeitos, governadores, o presidente da República a adotar as políticas que o Supremo determinou, a exemplo, da declaração do Estado inconstitucional de coisas nos presídios, obrigando o Poder Executivo a adotar a política penitenciária que o Judiciário determinou e várias outras questões, até sobre um muro na cidade de São Paulo, o Supremo já teve que se debruçar, até sobre título de futebol, de time de futebol, até sobre campeonato, sobre taxa de juro paga pelos estados na sua dívida. O Supremo define se é um juro um pouquinho maior ou um juro um pouquinho menor. Legislativo nem se fala, Quando a gente suspendeu o aumento do IOF, veio o Supremo com canetada. Quando, o Legislativo tem o papel de determinar a opinião da sociedade sobre drogas, vem o Judiciário querer dar canetada. Aborto, vem o Judiciário querer dar canetada. Demarcação de terra indígena, vem o Judiciário querer dar canetada. Inquérito das fake news, que se fosse para ser instaurado, deveria ser por iniciativa do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, foi lá o Supremo e deu canetada. Mas dessa vez teve uma atenuante para o Supremo, porque o Procurador-Geral da República concordou com a atuação do Supremo. O Procurador Augusto Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, deixou o Supremo abrir e disse que pela PGR estava tudo bem agir sem a provocação do Ministério Público, mas mais uma vez fez as vezes de Ministério Público. Vezes de polícia também, Alexandre de Moraes atua como delegado também, utilizando a Polícia Federal ao seu serviço, como se a Polícia Federal não tivesse a independência para fazer uma investigação e aí submeter essa investigação ao Ministério
Ministério Público e aí o Ministério Público, se quiser, se assim decidir, submeter ao Judiciário. Não! Alexandre de Moraes quer que a Polícia Federal se reporte diretamente a ele, escutando as ordens dele, conduzindo uma investigação dele como se ele fosse delegado, promotor e o juiz ao mesmo tempo, enquanto também é vítima. Então, só de cabeça aqui, sem fazer nenhuma pesquisa, sem preparar nenhum relatório, eu já citei todos esses exemplos em que, ministro Fachin, o Judiciário assumiu as funções de todas essas instituições. Juiz julga, não acusa, não investiga. E, portanto, nesses limites é que o Judiciário deve atuar. Mas por que não dá nome aos bois? Por que não fala o ministro Alexandre de Moraes fez, faz e continuará fazendo isso? Me parece que o senhor é um fracote, não é? Você hoje é o presidente do Supremo. Se você não quiser pautar, ou se você quiser pautar para derrotar os relatórios, as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, você pode. Mas mesmo antes de ser presidente do Supremo, você poderia apresentar voto divergente. Quantas vezes você pediu vista dos votos das decisões de Alexandre de Moraes para você apresentar um voto divergente? Quantas vezes, nem falando de voto divergente, mas quantas vezes você levantou a sua voz para demonstrar contrariedade, para você protestar nos autos, nas suas decisões contra os abusos do Alexandre de Moraes? Nunca, Fachin. Você nunca teve essa coragem. Assim como agora, sendo o presidente do Supremo, o ministro mais poderoso em tese, você não tem coragem nem de dizer o nome, só de citar o abuso. Você fala do milagre, mas não fala do santo. No caso, eu não vou utilizar uma outra expressão, porque aí eu seria preso. Mas pensa no inverso do milagre santo. As falas destoam da maioria dos ministros do Supremo, que ou preferem manter silêncio sobre o assunto ou negar publicamente aspectos que têm desgastado a imagem da corte. É o caso das relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O código de conduta defendido por Fachin, por exemplo, não conseguiu sair do papel. Uma das únicas vozes atuantes ao lado de Fachin tem sido a de Carmen Lúcia. Não, mas vamos lá. Aí eu vou discordar da reportagem. Não é nem que não saiu do papel. Nem no papel entrou esse código de conduta. Cadê o texto desse código de conduta? Nem isso o Fachin fez. Ele fala código, mas e aí cadê? Cadê o texto para analisar se as condutas que você está colocando lá são compatíveis ou incompatíveis com a função de ministro supremo? Nem no papel foi colocado. Para sair do papel é um outro passo. Precisa ter papel antes de sair. Também nesta sexta, a ministra classificou a crise de confiabilidade enfrentada pelo Judiciário como grave e séria. As tensões ganharam novos contornos nessa semana com ameaças de... A ministra Carmen Lúcia também se faz daquela que é bastião, que é égide da legalidade, da constitucionalidade, mas nós nunca esqueceremos do seu voto no TSE, dizendo que excepcionalmente o TSE poderia ter o poder de censura. Não existe exceção na nossa Constituição para você permitir censura prévia ou superpoderes para o Tribunal Superior Eleitoral. Não existe, você admitiu isso publicamente. Pelo menos a decência de admitir você teve, que os outros ministros não tiveram. Mas você não teve a decência de votar contra, de se posicionar contra. Você era presidente do TSE, você poderia ter segurado. Ainda assim, você escolheu não segurar. Cassação feitas por Gilmar Mendes e Dias Toffoli contra o senador Alessandro Vieira, que no relatório da CPI do crime organizado pediu o indiciamento dos dois ministros, além de Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Fachin tentou colocar panos quentes e negou que haja uma crise entre judiciário e legislativo. Não tem não. Realmente não tem crise entre judiciário e legislativo, porque são poucas as vozes corajosas que poderiam causar uma crise entre legislativo e judiciário. Se eu tivesse maioria no Congresso Nacional, teria crise entre legislativo e judiciário. O cara é foda, patroa. Se eu tivesse maioria, aí vocês iam ver crise. Hoje em dia não tem. O Centrão entra num acordo com o Supremo, o Centrão tem rabo preso, o Centrão não mexe com o Supremo daqui, o Supremo não mexe com o Centrão dali. Então realmente, nesse aspecto ele não tem crise mesmo com o legislativo. Mesmo assim, Vieira foi às redes defender o resultado apresentado na CPI e a pertinência temática dos pedidos de indiciamento. Aqui toda a minha solidariedade ao senador Alessandro Vieira, que agora tem uma ameaça de perder os seus direitos políticos